programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando, sobre o tema de ergoespirometria, um exame muito interessante, que desde o começo do ano está sendo realizado aqui em Tubarão. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Estamos novamente para falar mais um pouco sobre tosse. Eu acho que é um assunto muito importante, que muitas manifestações de muitas enfermidades estão relacionadas com a tosse. Por exemplo, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ele pode ter tosse, problema no coração, porque muitas vezes há acúmulo de secreção a nível dos brônquios. E o paciente tem uma estase, muitas vezes pulmonar, devido à insuficiência do coração. Ele pode apresentar tosse, principalmente quando ele deita, devido ao acúmulo que ocorre a nível do pulmão. Nós temos também a tosse de origem causada por uso de medicamentos. Alguns medicamentos podem estimular o reflexo da tosse. E nós temos que saber que toda tosse é manifestação de algo que está se passando nas vias respiratórias. E falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado aqui na região com diagnóstico e imagem há muito tempo e com excelência. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, você que de repente ligou a TV agora, nós estamos tratando sobre ergoespirometria, um exame super interessante, e eu estou recebendo o cardiologista, Dr. Bruno Medeiros dos Santos. Então, doutor, a gente já falou o que é, como é que é realizado esse exame, as indicações. Em relação, a gente vê que hoje em dia tem algumas modalidades que estão crescendo muito, principalmente essa questão do esporte, as pessoas estão tomando consciência. Eu acho que para vocês, cardiologistas, pessoas que lutam tanto para que as pessoas tenham esses hábitos, para prevenir doenças lá na frente, eu acho, pelo menos de todos que vêm aqui, Sim. sempre enfatizam muito a importância da alimentação saudável, da atividade física. Mas como é que ficam essas pessoas que de repente não consultam, antes de começar alguma atividade, não vêm, não fazem, não têm o hábito de fazer exames e saem correndo, e aí de repente tem aquelas dores pré-cordiais, que a gente sabe, as anginas, Como é que fica esses pacientes? O ideal seria todo mundo que decide tomar uma atividade física como a corrida, vamos usar como exemplo, que está tão na moda, aqui em Tubarão está tão em alta. Esses pacientes deveriam passar não por um tipo de exame desse que é mais, assim, acho que tem uma direção melhor, mas passar por uma consulta, como que fica assim na visão do doutor como cardiologista, a importância do esporte, mas ao mesmo tempo algumas pessoas fazendo sem uma orientação? Sim. Na verdade, minha opinião, não há contraindicação em geral à atividade física, Eu acho que a pessoa se sente bem, se ela não tem uma doença assim, que limite ela, a pessoa estaria liberada, na verdade deveria iniciar uma atividade física, em princípio sem necessidade de passar por um médico. Claro que sempre com muito cuidado, iniciando com uma atividade mais leve e progredindo de acordo com a resposta do paciente. Claro que indivíduos assim que têm alguma intolerância ao esforço, ou já tratem de alguma doença, ou tenham fatores de risco para a doença, ou tenham uma certa insegurança em iniciar a atividade física, acho que é importante procurar a avaliação médica para
excluir, né, que esse paciente possa ter alguma contraindicação ao esforço, né, e até para orientações gerais, né, para esse paciente poder ter uma atividade física com saúde, né, e não acabar atrapalhando. Certo. E em relação aos atletas, doutor, como que funciona assim, essa prescrição desse exame? É uma vez por ano? Tem um período estipulado? Como que funciona? Aqui em Tubarão o doutor atende determinados atletas que fazem esse tipo de exame ou ainda não é uma realidade nossa aqui? É uma realidade que está aparecendo, né? Que está aparecendo e a tendência é aumentar, né? Eu tive mais contato com esse tipo de paciente, assim, de indivíduo em Florianópolis, né? Que lá a gente vê muito comum essa cultura de esporte e esporte de alto rendimento em nível amador, né? É muito comum, mas eu tenho visto nos últimos anos que eu vim trabalhar aqui essa realidade cada vez mais presente na cidade de Tubarão. Né? A ergospirometria para o indivíduo atleta, né, que já faz uma atividade de um rendimento mais alto, assim, ela dá uma informação muito importante, assim, principalmente para a questão de treinamento, né, avaliação de frequência de treinamento, né, e com esse treinamento mais individualizado, né, melhora de rendimento geral. Né? E a frequência que o atleta deve fazer vai depender muito do nível de treinamento que ele tiver e das competições que ele estiver participando. Né? Em geral, uma vez por ano estaria bom, né? Mas dependendo do nível de treinamento e do grau de rendimento que ele deseja atingir, né? As ergospirometrias seriadas, né? A cada 3 meses, 6 meses, né? Pode trazer uma melhora importante de performance, né? Para esse atleta. Doutor, em relação, a gente sabe, né, acho que quem tem o hábito da leitura percebe, né, de jornais, de revistas, que os problemas cardiovasculares estão atingindo cada vez mais jovens, né? Na sua visão, o que está acontecendo, assim? Por que tem acontecido isso? A gente sabe que, tipo, o infarto era algo que acontecia com pessoas muito mais velhas, há uns 10 anos atrás. Por que tem acometido pessoas tão jovens hoje em dia? Será que são os hábitos de vida? Ou doenças como essas, de repente, matavam pessoas, mas ninguém sabia que era um infarto? Na sua visão, o que será que está acontecendo? Na verdade, você tocou em 2 aspectos importantes e os 2 são presentes, né, no que vem acontecendo. Né? Acredito que muitos pacientes antes que tinham morte súbita, né, ou uma doença súbita em jovens, assim, que não eram esclarecidas, né, hoje com os recursos que a gente tem, a gente consegue diagnosticar, né, e pegar algumas doenças que antes não eram diagnosticadas. Né? E, ao mesmo tempo, né, o nosso estilo de vida hoje, né, cada vez mais conturbado, né, o estresse em níveis muito altos, né, a gente percebe que a população vem engordando, né, em geral isso traz as consequências da obesidade, né, a hipertensão, o diabetes, né, e consequentemente tudo aumenta o risco desse indivíduo ter infarto, né. Isso vem trazendo, né, nos últimos anos, esse aumento de incidência, né, de doença cardiovascular em doentes jovens. Né? Então, a gente tenta, né, atuar no nosso dia a dia de consultório, trazendo algum tipo de informação de prevenção, né, para esses pacientes. Mas o estilo de vida atual da modernidade, né, com certeza está aumentando, né, o número de doença cardiovascular em doentes mais jovens. E o doutor poderia deixar para quem está nos assistindo que é jovem alguma orientação em relação a isso, né, como forma de prevenção? Porque geralmente procura o doutor, eu acho, quando o problema já está instalado. É difícil quem procura o doutor por uma prevenção. Sim. A menos que tenha um histórico familiar, né? O pai e a mãe são cardíacos, é bem provável que o ideal seria, né, que o jovem Sim. já procurasse para trabalhar com essa questão da prevenção, fazendo exames, check-up pelo menos uma vez por ano, né? Mas não é o que a gente vê, né? Quando eu fazia visita a pacientes que eu trabalhava numa empresa, às vezes eu ouvia relatos tipo pai diabético, a mãe diabética, aí a mãe fazia refeições integrais para ambos e fazia lasanha, comprava pão branco, fazia bolo de chocolate para o filho que não era diabético, porque ele ainda não era, né? Mas olha a inversão das coisas, a gente precisa trabalhar, bom, ele tem que comer integral a partir de agora, porque mais tarde ele vai precisar comer integral. Exatamente. Né? Mas o doutor recebe isso no consultório também ou não? Recebo, assim, a gente tem visto cada vez mais procura de pacientes que não são doentes, né, mas desejam, né, se cuidar e prevenir, né, doença cardíaca.
né? Até na Provida a gente tem um programa que tem tido uma aceitação muito boa, uma procura cada vez maior, que é o programa Check-up, né? Que em geral o paciente, a maior parte não tem doença, né? Procura mais para prevenir, né, e ter algumas orientações de saúde, assim, e tem aumentado muito a nossa procura. Então, tem os dois lados, né? Todo dia eu vejo pacientes jovens, né, que precisam se cuidar mais, que precisam melhorar os seus hábitos para evitar de ter algum problema no futuro. E, por outro lado, eu tenho visto também um aumento da procura de pessoas, né, para iniciar, né, hábitos de uma vida mais saudável, assim. Para prevenção, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, já diz o ditado, né? Mas tem alguns que preferem remediar do que prevenir. Exatamente, melhor e mais barato também. É verdade. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando sobre a ergospirometria. Não saia daí.